Eu sorri quando vi meu marido com a amante dele. Nenhum dos dois percebeu que eu estava parada ali. Não disse nada, apenas observei. Depois levantei o celular, gravei alguns segundos, abaixei e falei bem calma. Eu já cuidei disso. Eu não planejava pegar meu marido naquela tarde. Na verdade, eu havia parado de planejar qualquer coisa em torno dele meses antes, quando as palavras dele começaram a chegar tarde e sair cedo, quando o riso dele virou algo que ele racionava, quando a casa, nossa casa num bairro tranquilo de São Paulo, com suas cercas bem cuidadas e sua luz obediente, começou a parecer um cenário que já não precisava de plateia. Eu tinha tarefas na lista, coisas comuns, supermercado, uma receita, uma parada rápida na loja de ferragens. Mas algo me puxou quando passei pela cafeteria na rua Haddock Lobo. Algo sutil, uma ameaça de inquietação que eu havia aprendido a não ignorar. Diminuí o passo sem querer. Depois parei completamente, porque através do vidro eu o vi. Ele estava sentado numa mesa de canto, aquela com o parapeito estreito da janela, inclinado do jeito que costumava se inclinar para mim, atento, divertido, como se o mundo tivesse se reduzido a pequena distância, precisa entre duas pessoas que acreditavam se entender. À frente dele estava uma mulher que eu nunca havia conhecido, ou talvez tivesse visto de longe numa festa de fim de ano, na periferia vaga da vida profissional dele. Mas ali, naquela luz, ela não era periférica. Era central, essencial, e o ângulo do corpo dele deixava isso claro de um jeito que nenhuma palavra poderia melhorar. A mão dela repousava perto da dele, sem tocar, ainda não, mas perto o suficiente para prometer. Fiquei na calçada por um longo momento, sentindo o dia se mover ao meu redor. O trânsito, o zumbido baixo das conversas, o céu claro e indiferente. E notei, com uma clareza distante, que minha respiração havia desacelerado em vez de acelerar, que minhas mãos estavam firmes, que a onda familiar de raiva que eu um dia imaginara não veio. Em seu lugar, algo mais quieto surgiu, algo mais frio e preciso, como uma decisão que vinha se formando muito antes de ter coragem de se apresentar. Entrei. O sino acima da porta tilintou suave e educado, e nenhum dos dois se virou. Ele disse algo que a fez rir, um riso pequeno e contido, cuidadoso, como se ela soubesse ser agradável sem ser óbvia, e eu observei o rosto dele mudar em resposta, do jeito que mudava quando ele se sentia admirado. Dei alguns passos mais perto, não o suficiente para fazer sombra, não o suficiente para interromper a ilusão que eles haviam construído entre si. E então fiz a coisa mais simples do mundo. Levantei o celular. Não foi dramático, não precisava ser. Gravei só alguns segundos. O rosto dele, o rosto dela, o espaço entre as mãos deles que já não estava vazio. Depois abaixei o celular, guardei de volta na bolsa e deixei o momento se acomodar em algo que não podia mais ser negado ou revisado. Quando finalmente falei, minha voz não tremeu, não subiu, chegou exatamente onde precisava. Otávio. Ele se virou, e por uma fração de segundo, não mais que isso, sua expressão não mudou, como se minha presença pudesse ser absorvida na narrativa existente, como se eu fosse simplesmente mais uma parte da tarde que não exigia atenção especial. Depois o reconhecimento o alcançou, e a cor mudou em seu rosto, sutil, mas inegável, um recuo da certeza. Cecília disse ele rápido demais, e depois novamente mais baixo, como se a repetição pudesse suavizar a primeira tentativa em algo crível. O que você? Não deixei ele terminar. Eu já cuidei disso, falei. Observei as palavras caírem, observei elas não encontrarem lugar para descansar, observei as perguntas começarem a se formar. O que isso significava? O que eu tinha feito? Quem sabia? E não ofereci nada para ajudá-lo. A mulher à frente dele, Letícia, eu descobriria depois. Embora o nome não importasse, ficou muito quieta, retirando a mão da borda da mesa como se tivesse sido queimada. Cecília, espera, disse Otávio, levantando-se pela metade da cadeira, o desempenho já começando. O reflexo de gerenciar, conter, explicar. Isso não é. Encontrei os olhos dele, e pela primeira vez em muito tempo, não vi o homem com quem eu havia me casado. Não a versão dele que um dia parecera uma promessa, mas a forma do medo dele, o contorno de algo que ele não conseguia consertar imediatamente. Não falei baixinho, não levantei a voz, não pedi explicação, não fiz cena. Virei e saí. Quando cheguei ao carro, meu celular já havia começado a vibrar.
Primeiro uma vez, depois outra, depois num ritmo constante que sugeria urgência. Deixei tocar sem atender, porque há uma diferença entre reação e timing, e eu havia aprendido, ao longo do último ano, a respeitar essa diferença. Sentei atrás do volante, mãos descansando leves, e permiti a mim mesma uma única respiração medida antes de ligar o motor. A viagem para casa durou 15 minutos. Eu conhecia cada curva, cada semáforo, cada trecho de rua onde o trânsito diminuía sem motivo que alguém pudesse nomear. E usei esse tempo não para repassar o que tinha visto, mas para colocá-lo dentro de um padrão maior, um que vinha se montando silenciosamente, peça por peça, enquanto eu fingia não notar, as noites até tarde, as cobranças inexplicadas no cartão, pequenas no início, depois menos, as novas senhas, a neutralidade cuidadosa no tom dele quando falava da agenda. Nada disso bastava sozinho. Juntos, formavam uma estrutura que não podia mais ser ignorada. Dentro de casa, o ar parecia diferente, embora nada tivesse mudado. As mesmas fotos alinhadas no corredor. A mesma disposição de móveis sugeria estabilidade. E, no entanto, eu me movia por ela com uma clareza que não possuía antes, como se a ilusão finalmente tivesse se dissolvido e deixado a realidade subjacente exposta. Coloquei a bolsa no balcão da cozinha, tirei o celular e olhei a gravação. Não porque precisasse confirmar o que vira, mas porque precisava decidir exatamente o que faria com ela. Eu já cuidei disso, eu dissera. A verdade era que eu havia começado a cuidar disso semanas antes. Não de forma dramática, não de forma que satisfizesse quem procurasse confronto imediato, mas do único jeito que fazia sentido para mim, metódica, quieta, com atenção aos detalhes que deixava pouco espaço para erro. Eu havia falado com um advogado discretamente no início, sob o pretexto de entender opções, e aprender a mais naquela única hora do que em anos supondo que nossa vida compartilhada funcionava por confiança mútua. Eu havia reunido documentos, extratos bancários, declarações de imposto, registros de contas que eu não sabia que existiam e começara a mapear o terreno das nossas finanças com o mesmo cuidado que se usa para traçar uma costa antes de uma tempestade. Não o confrontara porque confronto me forçaria ao timing dele, às explicações dele, à versão dele dos fatos. Eu preferia a minha. O celular vibrou novamente e dessa vez olhei a tela. Otávio. Depois uma mensagem, depois outra. Não li imediatamente. Em vez disso, abri o e-mail, rolei até um rascunho que eu havia salvo, mas ainda não enviado, reli linha por linha, fiz pequenos ajustes, refinei a linguagem até dizer exatamente o que eu pretendia e nada mais. Depois, com um único movimento deliberado, apertei enviar. Só então abri as mensagens dele. Cecília, por favor, me liga. Isso não é o que parece. Onde você está? Coloquei o celular na mesa. A casa estava muito quieta. Pela primeira vez em meses, o silêncio não parecia algo que eu precisasse preencher. Quando Otávio finalmente entrou pela porta da frente naquela noite, a casa já havia se ajustado a uma versão de si mesma que não precisava mais da presença dele para se sentir completa. As luzes estavam acesas, a cozinha limpa, e o leve aroma de café pairava no ar, como se o dia tivesse sido comum, ininterrupto, inalterado, uma ilusão que eu permiti que permanecesse porque me servia melhor que o confronto. Eu estava sentada à mesa de jantar com o laptop aberto, não trabalhando, não lendo, simplesmente presente de um jeito que tornava impossível para ele fingir que nada havia mudado. Ele hesitou na porta, chaves ainda na mão, os olhos percorrendo rápido a sala como se procurasse algo familiar, algo estável, algo que lhe dissesse como começar. Cecília, disse ele, e havia cautela na voz agora, um cuidado que não existia antes. Precisamos conversar. Levantei o olhar, encontrando o dele sem urgência, sem raiva, sem as pistas emocionais que ele esperava e talvez dependesse. Precisamos? Perguntei gentilmente. Ele deu alguns passos mais perto, colocando as chaves no balcão com lentidão deliberada, como se o som pudesse provocar algo em mim. O que você viu hoje? Começou. Eu sei exatamente o que vi, falei, interrompendo-o não com aspereza, mas com uma finalidade que tornava desnecessária a continuação da frase. Ele soltou o ar, passando a mão pelo cabelo. Um gesto que eu vira incontáveis vezes, um que geralmente precedia uma negociação, uma explicação,
Um amolecimento da verdade. Não é o que você está pensando, disse ele. Inclinei a cabeça ligeiramente, considerando não as palavras dele, mas ele. Essa sempre é uma frase interessante, respondi. Ela assume que eu não entendo o que estou olhando. Ele abriu a boca, depois fechou novamente, recalibrando. É complicado, disse em vez disso. Claro que falei. E não havia sarcasmo na minha voz. Apenas um reconhecimento quieto de algo que há muito deixara de me surpreender. As coisas geralmente são quando foram escondidas por um tempo. Ele deu mais um passo à frente, a postura mudando de defensiva para implorante. A transição sutil do controle para o pedido. Cecília, por favor, disse ele, me deixa explicar. Fechei o laptop, não porque precisasse, mas porque o pequeno movimento decisivo parecia acomodar algo na sala. Não estou interessada em explicação, falei. Não hoje à noite. A expressão dele se apertou. Então quando? Perguntou. Considerei a pergunta por um momento, não porque precisasse de tempo para pensar, mas porque queria que ele entendesse que a resposta não seria imediata, que não seria dada sob demanda. Quando importar, falei. Ele me encarou, confusão e frustração começando a substituir o choque inicial. O que isso quer dizer? Perguntou. Quer dizer, falei, levantando-me devagar que o timing dessa conversa não é mais seu para controlar. Houve uma pausa então. Um breve momento suspenso no qual o equilíbrio entre nós mudou de um jeito que nenhum de nós conseguia articular completamente. Mas ambos podíamos sentir. Cecília, disse ele, a voz mais suave agora. O que você quis dizer mais cedo na cafeteria? Encontrei os olhos dele novamente, segurando o silêncio o tempo suficiente para deixar a pergunta assentar. Eu quis dizer exatamente o que eu disse, respondi. O maxilar dele se apertou. O que você cuidou? Pressionou. Passei por ele, sem encostar, sem reconhecer a proximidade física, e me movi até o balcão da cozinha onde meu celular repousava. Você vai descobrir, falei, pegando-o e guardando no bolso. Cecília, começou ele. Não hoje à noite, repeti. Ele não dormiu bem aquela noite. Eu percebia pelo jeito como se movia, pelo passo quieto que interrompia o silêncio, pelo brilho suave da tela do celular que piscava intermitentemente na escuridão. Eu deitei de lado, olhos fechados, respirando uniformemente, consciente dele, do jeito que se está consciente de uma tempestade distante, presente, imprevisível, mas que já não precisava ser confrontada diretamente. De manhã, levantei antes dele. Me vesti com cuidado e segui a rotina do dia com uma precisão que surpreendeu até a mim. Café, torrada, os pequenos gestos comuns que criam a ilusão de normalidade, tudo feito sem hesitação. Quando ele entrou na cozinha, eu já estava sentada, revisando um conjunto de documentos espalhados ordenadamente à minha frente. O que é tudo isso? Perguntou ele. A voz grossa de sono e algo mais. Inquietação. Papelada, falei sem levantar o olhar. Ele se aproximou, olhando para baixo, e eu observei pelo canto do olho o reconhecimento começar a se formar. Cecília, disse ele mais rispidamente. Por que você está olhando nossas contas? Levantei o olhar então, encontrando o dele diretamente. Porque elas não são só suas, respondi. A expressão dele mudou novamente, dessa vez não para confusão, mas para algo mais próximo de alarme. O que você está fazendo? Perguntou. Segurei o olhar dele. Estou me certificando de que entendo exatamente onde estamos, respondi. Ele soltou um som curto e frustrado. Você está exagerando, disse. Estou? Perguntei baixinho. Ele hesitou. Foi só um almoço, falou. Um erro. Deixei as palavras pairarem no ar, sem desafiar-las diretamente, sem aceitar-las também. Otávio, falei finalmente. Você não constrói algo assim numa única tarde. Ele desviou o olhar por um segundo, e naquele segundo eu vi o reconhecimento, a pequena admissão involuntária que confirmava tudo sem necessidade de mais evidências. O que você quer? Perguntou ele. A voz mais baixa, agora despida da confiança anterior. Dobrei os documentos, alinhando-os com cuidado. Quero clareza, falei. E depois disso? Perguntou ele. Levantei, reunindo os papéis numa pilha única e ordenada. Depois disso, falei, eu decido o que vem em seguida. Às 9h30, meu celular tocou. Entrei no corredor antes de atender. Cecília, disse a voz do outro lado. Calma, profissional, familiar. Sim, respondi. Recebi seu e-mail, disse ele.
Podemos seguir em frente quando você estiver pronta. Olhei para trás, na direção da cozinha, onde Otávio estava parado me observando, a expressão ilegível à distância. Estou pronta, falei. Quando voltei, Otávio ainda estava no mesmo lugar, como se o movimento pudesse de alguma forma acelerar o que estava por vir. Quem era? Perguntou. Encontrei os olhos dele, permitindo uma pequena pausa medida. Alguém que sabe exatamente o que eu quis dizer ontem, respondi. O rosto dele mudou então, não dramaticamente, não o suficiente para um estranho notar, mas o suficiente para mim. Pela primeira vez, desde que eu o conhecera, Otávio parecia inseguro de um jeito que não podia ser resolvido rapidamente. E aquela insegurança, quieta, expansiva, impossível de conter, estava apenas começando. Pela metade da manhã, a casa havia se acomodado numa quietude cuidadosa, o tipo que segue uma perturbação ainda não completamente compreendida. Otávio se movia por ela com visível contenção, como se qualquer gesto súbito pudesse disparar algo irreversível, enquanto eu, pela primeira vez em muito tempo, não sentia a urgência de explicar, defender ou suavizar as bordas do que já havia começado. Ele ficou perto da porta da cozinha, me observando enquanto eu organizava os documentos que havia reunido, extratos bancários, resumos de contas, uma impressão de transações que voltavam mais longe do que ele imaginaria que eu tivesse notado. Os números não eram chocantes por si só. Nada neles gritava a traição do jeito óbvio e cinematográfico que as pessoas imaginam. Em vez disso, sussurravam pequenas inconsistências, padrões repetidos, cobranças que se alinhavam perfeitamente com noites em que ele dizia estar em outro lugar. Cecília, disse ele finalmente, a voz medida, controlada. Precisamos parar com isso antes que vá longe demais. Levantei o olhar, não sem gentileza. Já falei. Ele se aproximou, baixando a voz como se a proximidade pudesse restaurar um senso de intimidade que já havia se dissolvido. Você está pegando pedaços de informação e construindo uma história, disse ele. Isso não é o mesmo que conhecer a verdade. Segurei o olhar dele. Então me ajude a entender, respondi. Comece com a conta que você abriu em março. A mudança foi imediata, sutil, mas inconfundível. Não sei do que você está falando, disse ele. Deslizei um documento pela mesa, parando-o bem ao alcance dele. Sabe sim, falei. Ele hesitou antes de pegá-lo, percorrendo a página com tensão crescente, o controle se afinando em incrementos quietos. É uma conta de negócios, disse ele rapidamente, para um projeto que ainda não te contei. Assenti como se considerasse a explicação. E os jantares? Perguntei. As cobranças de fim de semana, o hotel em Balneário Camboriú. O aperto dele no papel aumentou. Não é o que você está pensando, disse ele novamente. Mas a frase já não carregava peso. Soava ensaiada, diminuída pela repetição. Recostei na cadeira, cruzando as mãos frouxamente no colo. Então me diga o que é, falei. Ele abriu a boca, pausou, recalculou. É complicado, disse. Permiti um pequeno sorriso, quase imperceptível. Sim, falei suavemente. Você já mencionou isso. Houve um longo silêncio então, o tipo que expõe em vez de esconder. O que você quer de mim? Perguntou ele. E lá estava novamente aquela mudança do controle para a negociação. Quero a verdade, falei. E se eu te der? Pressionou ele. Considerei-o com cuidado. Não o homem que ele acreditava ser, mas o que era revelado em fragmentos ao longo dos últimos meses, o que subestimara o silêncio, que confundira paciência com ignorância. Então pelo menos estaremos lidando com algo real, falei. Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, colocou o papel na mesa devagar, deliberadamente, como se ganhar tempo pudesse alterar de alguma forma a direção da conversa. Cecília, disse ele por fim, você não entende como as coisas chegaram aqui. Levantei, reunindo os documentos restantes. Você tem razão, falei. Não entendo. Caminhei em direção ao corredor, depois parei, virando apenas o suficiente para encontrar os olhos dele. Mas entendo o suficiente. A ligação veio ao meio-dia. Atendi no escritório, fechando a porta atrás de mim. O silêncio dentro daquele cômodo era mais afiado, mais contido. Tudo está em ordem, disse meu advogado. Os protocolos estão prontos. Podemos iniciar hoje. Caminhei até a janela, olhando para a rua onde nada parecia diferente, onde os vizinhos seguiam suas rotinas, alheios a qualquer mudança. Faça, falei. Houve uma pausa na linha, não de hesitação, mas de confirmação. Uma vez protocolado, continuou ele, haverá notificações.
Restrições financeiras podem vir dependendo de como as contas estão estruturadas. Entendo, falei. E Cecília acrescentou ele, o tom suavizando ligeiramente. Tem certeza de que não quer falar com ele primeiro? Fechei os olhos por um breve momento, não em dúvida, mas em reconhecimento do peso da decisão. Eu já falei, respondi. Quando voltei ao corredor, Otávio estava lá, como se tivesse esperado, como se tivesse sentido o momento se aproximar mesmo, sem conhecer sua forma. Quem era? Perguntou. Passei por ele sem parar. Você vai saber em breve, falei. Cecília, disse ele mais rispidamente, agora me seguindo até a sala. Não é assim que se lida com algo assim. Virei então, encarando-o completamente. Não falei. É assim que eu lido. Ele me encarou procurando algo familiar, algo que ainda pudesse controlar. Você está cometendo um erro, disse. Talvez, respondi. Mas será o meu erro? A primeira notificação chegou 1 hora depois. Ele estava na cozinha quando o celular vibrou, e eu observei da porta enquanto ele olhava para baixo, a expressão mudando de irritação para confusão, depois para algo próximo à descrença. O que é isso? Disse ele. Mais para si mesmo que para mim. Tocou na tela, lendo, rolando, os movimentos ficando menos controlados a cada segundo. Cecília, disse ele mais alto agora. Por que estou recebendo alertas sobre nossas contas? Não disse nada. Ele levantou o olhar, os olhos buscando os meus, urgência substituindo o controle. O que você fez? Perguntou. Segurei o olhar dele. Eu te disse, falei. Eu cuidei disso. O rosto dele se apertou. Você congelou as contas, exigiu ele. E eu protegi elas, respondi. Para quê? Rebateu ele. Não respondi. Outra notificação vibrou. Depois outra. Ele encarou a tela, a realização chegando em pedaços, cada um mais pesado que o anterior. Isso não são só as contas, disse ele, a voz baixando. Isso é. Parou. Esperei. O que você protocolou? Perguntou finalmente. Entrei na sala, diminuindo a distância entre nós, apenas o suficiente para tornar a resposta inescapável. A verdade, falei. Ele ficou muito quieto. Por um momento nenhum de nós falou. Depois, quase para si mesmo, você gravou a gente. Não era uma pergunta. Não confirmei. Não neguei. Simplesmente deixei o silêncio responder por mim. E aquele foi o momento em que realmente chegou nele. Não a cafeteria, não os documentos, nem mesmo as notificações. Foi a compreensão de que o que ele tentara manter separado, controlado, escondido, já havia sido visto, capturado e colocado em movimento. Os ombros dele caíram, não em derrota, mas no primeiro reconhecimento de que isso já não era algo que ele pudesse gerenciar. Cecília, disse ele, mas a palavra não tinha direção. Observei-o por mais um momento. Depois me virei, porque a verdade era que isso não era sobre fazê-lo entrar em pânico. Era sobre garantir que eu nunca mais precisasse. A primeira rachadura real não veio de mim. Veio de fora, do mundo que Otávio acreditava poder manter separado de suas decisões privadas. Um mundo que, uma vez informado, se movia com sua própria lógica, seu próprio ritmo e muito pouca paciência para explicações que chegavam tarde demais. Era logo depois das 2 da tarde quando o celular dele tocou novamente, dessa vez não com uma notificação, mas com uma ligação que parecia carregar mais peso que as outras. Ele olhou para a tela, hesitou, depois atendeu com um tom que tentava sem sucesso recuperar a confiança habitual. Oi, sim, disse ele, afastando-se de mim, baixando a voz. Acabei de ver o e-mail. Eu ia ligar. Houve uma pausa e observei a postura dele mudar, o sutil tensionamento nos ombros, o jeito como a mão livre se pressionava plana contra o balcão, como se para se firmar. Não, não é. Escuta, eu posso explicar, continuou ele, mais rápido agora, as palavras começando a se sobrepor. É um mal-entendido. É pessoal, não afeta. Outra pausa, mais longa dessa vez. O olhar dele se voltou para mim, depois para longe, como se olhar diretamente para mim pudesse confirmar algo que ele não estava pronto para aceitar. Eu entendo a política, disse ele, mais baixo agora, mas preciso de uma chance para esclarecer antes que qualquer decisão seja tomada. A ligação terminou sem resolução. Ele ficou ali por um momento, celular ainda na mão, olhando para o nada. O que foi isso? Perguntei. Não porque não soubesse, mas porque queria ouvi-lo dizer. Ele não respondeu imediatamente. Abriram uma revisão, disse finalmente, a voz neutra. No trabalho. Assenti uma vez. Claro que abriram.
Ele olhou para mim, depois algo mais afiado na expressão. Você enviou para eles, disse. Segurei o olhar dele. Informei as pessoas que precisavam ser informadas, respondi. O maxilar dele se apertou. Você está tentando me destruir, disse ele. Não falei calmamente. Estou garantindo que a verdade exista nos lugares onde ela importa. Ele soltou uma risada curta e incrédula. Você acha que isso vai te ajudar? Perguntou, arrastando isso para o meu trabalho, para tudo. O que você acha que acontece agora? Considerei a pergunta não emocionalmente, mas praticamente. Falei que o que acontece agora não é mais algo que você decide sozinho. O resto da tarde se desenrolou em incrementos, cada um pequeno por si só, mas juntos formando um padrão impossível de ignorar. Outra ligação, essa mais curta, mais direta, seguida de uma mensagem que exigia resposta imediata, depois um pedido formal por documentação que ele não podia fornecer facilmente sem expor mais do que pretendia. Não interferi, não precisava. Ao entardecer, a casa parecia diferente novamente, não porque algo físico tivesse mudado, mas porque o peso do que havia sido colocado em movimento começara a se acomodar em cada canto, nos espaços entre as conversas, no silêncio que seguia cada pergunta sem resposta. Ele sentou à minha frente na mesa, a urgência anterior substituída por algo mais contido, mais calculado. Por que você não falou comigo simplesmente? Perguntou. Não era uma acusação, não inteiramente. Era algo mais próximo de confusão. Eu falei e respondi. Não assim, rebateu ele. Inclinei a cabeça ligeiramente. Como você teria preferido? Perguntei. Uma conversa em que você me contasse só o suficiente para adiar o desfecho. Ele desviou o olhar. Isso não é justo, disse. Nem o que você fez, respondi. Sem levantar a voz, sem mudar o tom. Houve outra pausa. Eu cometi um erro, disse ele. Deixei as palavras ficarem entre nós. Não foi só um erro, falei baixinho. Foi uma série de decisões. Ele soltou o ar devagar, como se cedesse algo que já não podia argumentar. O que você quer de mim agora? Perguntou. A pergunta havia mudado. Já não era sobre controle, era sobre consequência. Quero que você seja honesto, falei. Eu sou, insistiu ele rápido demais. Encontrei os olhos dele. Então comece do início, falei. Ele começou. Não tudo de uma vez, não de forma limpa, mas em fragmentos, em pedaços que precisavam de espaço para formar algo coerente. As noites até tarde, o primeiro encontro, a mudança gradual de algo que ele dizia a si mesmo ser inofensivo para algo que já não podia negar, as justificativas que construíra pelo caminho. Nada surpreendente, tudo previsível do jeito que as falhas humanas costumam ser. Escutei não porque precisasse dos detalhes, mas porque precisava ouvir a estrutura disso, o padrão, o jeito como ele entendia as próprias ações. Quando terminou, a sala estava muito quieta. Eu não achei que chegaria tão longe, disse ele. Assente. A maioria das pessoas não acha, respondi. No dia seguinte, as consequências se tornaram visíveis de formas que não podiam ser ignoradas ou contidas. Uma notificação formal chegou por e-mail, copiada para ele, para o supervisor dele, para um departamento que eu só conhecia pelo nome, delineando o escopo da revisão, as expectativas, as limitações temporárias colocadas no cargo dele enquanto a situação era avaliada. Ele leu 2 vezes, depois uma terceira. Eles suspenderam meu acesso, disse, como se as palavras pudessem mudar-se repetidas. Observei-o não sem sentimento, mas sem impulso de intervir. É o que acontece quando decisões privadas se cruzam com responsabilidade profissional, falei. Ele levantou o olhar, algo como descrença ainda pairando. Você não precisava fazer isso, disse. Considerei aquilo. Sim, falei. Precisava. Mais tarde, naquela tarde, houve uma batida na porta. Não alta, não urgente, mas deliberada. Ele congelou. Eu me levantei. Eu atendo, falei. Quando abri a porta, o homem parado ali se apresentou com quieta profissionalidade, o tom neutro, o propósito claro. Não estava ali para acusar, não para discutir, mas para entregar, documentar, garantir que o processo seguisse como exigido. Afastei-me, permitindo que entrasse. Otávio não se moveu. Senhor Otávio, disse o homem. Otávio assentiu levemente. Tenho alguns documentos para o senhor, continuou. Vai querer revisar com cuidado. Entregou o envelope. Otávio o pegou devagar, as mãos não inteiramente firmes. Quando a porta se fechou atrás do homem, a casa pareceu ainda mais quieta que antes. Ele olhou para o envelope, depois para mim.
Isso é real, disse. Segurei o olhar dele. Sim, respondi. Ele abriu. Observei enquanto a realização se movia pelo rosto dele. Não tudo de uma vez, mas em etapas. O reconhecimento do que havia sido protocolado, a compreensão do que significava, o reconhecimento de que isso já não era algo que pudesse ser desfeito com uma conversa, um pedido de desculpas ou uma promessa. Cecília, disse ele, mas a palavra estava vazia. Não respondi porque não havia mais nada a explicar, apenas o que restava para ser aceito. A casa estava mais quieta na manhã seguinte, não da forma frágil e incerta dos últimos dias, mas de um jeito mais firme, mais permanente, como se já tivesse começado a se ajustar à ausência que sabia que estava chegando. Otávio havia dormido no sofá, embora eu não tivesse certeza de quanto sono ele realmente conseguira. Eu o ouvira uma vez tarde da noite, mexendo-se, levantando, sentando novamente, movimentos inquietos que pertenciam a alguém que finalmente havia ficado sem maneiras de adiar a verdade. Acordei antes do amanhecer. Por um longo momento fiquei deitada imóvel, sem pensar no que havia acontecido, sem repassar nada, apenas permitindo que o silêncio existisse sem interrupção. Houve um tempo, não muito tempo atrás, em que as manhãs pareciam negociações. O que precisava ser dito, o que precisava ser evitado, que versão de mim eu teria que me tornar para manter as coisas intactas. Esse peso havia sumido agora, não substituído por alívio. Ainda não, mas sumido. Quando entrei na cozinha, Otávio já estava lá, parado junto ao balcão, uma caneca de café na mão que ele não havia tocado. Levantou o olhar quando entrei, a expressão diferente do dia anterior. Não em pânico, não defensiva, mas algo mais contido, mais consciente. Devíamos conversar, disse ele. Servi café para mim, tomando um momento antes de responder. Podemos, falei. Mas isso não é sobre consertar nada. Ele assentiu como se já entendesse. Eu sei, disse baixinho. Sentamos um de frente para o outro, a mesma mesa, a mesma distância, mas nada daquilo parecia familiar. Eu li tudo, disse ele. Os protocolos, as contas, as evidências. Não respondi. Não achei que você iria tão longe, acrescentou. Olhei para ele com firmeza. Eu também não achei que você iria, respondi. Isso acertou. Ele olhou para as mãos, girando a caneca levemente, sem beber. Eu estava errado, disse ele, sobre muitas coisas. Não havia performance dessa vez. Nenhuma urgência. Apenas uma afirmação. Eu sei, respondi. Um pequeno sorriso, quase sem humor, cruzou o rosto dele. Acho que isso não muda nada, disse. Não falei. Não muda. Houve uma pausa, não desconfortável, mas final. O que acontece agora? Perguntou. Considerei a pergunta não porque não soubesse a resposta, mas porque ela merecia ser dita claramente. Agora falei, seguimos em frente. Ele assentiu devagar. Com o divórcio disse, sim. E todo o resto? Perguntou. Todo o resto fica onde está, falei. Resolvido. Ele absorveu aquilo, os ombros baixando ligeiramente, como se a clareza, mesmo dolorosa, fosse mais fácil de carregar que a incerteza. Eu nunca quis. Começou, depois parou. Não pedi que terminasse, porque intenção, a essa altura, tinha muito pouco a ver com resultado. Os dias que se seguiram foram estruturados, deliberados, quase procedimentais em seu ritmo. Reuniões foram agendadas, documentos revisados, decisões tomadas com um nível de precisão que deixava pouco espaço para a emoção interferir. Não era frio, era necessário. Falávamos quando precisávamos. Evitávamos o que não precisávamos. Letícia. O nome surgiu na papelada, na linha do tempo, nos detalhes que já não precisavam ser escondidos e já não fazia parte da equação imediata. O que quer que existisse entre eles havia começado a se dissolver sob o peso da exposição, da consequência e da percepção de que algo construído em segredo raramente sobrevive à luz. Uma tarde, enquanto eu organizava os últimos documentos financeiros, Otávio apareceu na porta. Eles me suspenderam, disse. Pendente da revisão final, acrescentou. Assente uma vez. Sinto muito, disse ele. Não era direcionado à situação. Era direcionado a mim. Segurei o olhar dele por um momento. Acredito em você, falei. E acreditava. Mas crença, eu havia aprendido. Não é o mesmo que restauração. A reunião final aconteceu num escritório quieto no centro, neutro em seu design, intencional em sua falta de personalidade. 2 advogados, uma pilha de papéis
e um processo que reduzia uma vida compartilhada a assinaturas e cronogramas. Quando terminou, saímos juntos, sem falar, sem precisar. Na calçada, ele parou. É isso, disse ele. Sim, respondi. Ele hesitou como se ainda houvesse algo não dito, algo que ele não tinha certeza se carregaria adiante ou soltaria. Você lidou com isso, começou. Depois pausou, procurando a palavra certa. Melhor do que eu merecia, terminou. Balancei a cabeça gentilmente. Não falei. Lidei do jeito que eu precisava. Ele aceitou aquilo. Depois de um momento, assentiu. Cuide-se, Cecília disse. Você também, respondi. E então ele foi embora. A casa parecia diferente quando voltei. Não vazia, mas aberta, como se espaço tivesse sido criado em vez de perdido. Movimentei-me por ela devagar, não para preencher o silêncio, mas para compreendê-lo, para reconhecê-lo como algo que agora me pertencia. Fiquei parada na porta da sala, o mesmo lugar onde tudo havia começado a mudar, e permiti a mim mesma um único pensamento quieto. Eu não havia quebrado, eu havia escolhido. Existe um certo tipo de vingança que exige barulho, raiva, confronto, o colapso visível do mundo da outra pessoa. Pode ser satisfatório no momento, dramático na execução, mas raramente deixa algo para trás que vale a pena manter. O que aprendi em vez disso é mais quieto, menos imediato, mas muito mais duradouro. Vingança, quando feita direito, não é sobre destruição, é sobre controle, é sobre recusar-se a ser reduzida ao erro de outra pessoa, é sobre saber exatamente onde você está e garantir que ninguém possa te mover dali novamente. Se essa história ressoou com você, se você já se encontrou parado num momento que poderia ter te quebrado, mas não quebrou, tire um segundo para refletir sobre essa força. Compartilhe seus pensamentos, suas experiências, ou simplesmente avise alguém que não está sozinho. E se quiser mais histórias como esta, contadas com honestidade e profundidade, considere se inscrever.